A paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos que nos ouvem e nos vê por este vídeo. Eu gostaria nesse momento agradecer a Deus pela sua vida e pela oportunidade que Deus tem nos dado, nos dando fôlego de vida para podermos adorá-lo, para louvarmos e bendizermos ao nome santo do Senhor. Eu gostaria de neste dia meditarmos mais um pouco na palavra de Deus, né? Como eu sempre digo, aprendendo com as Sagradas Escrituras, né? Ou aprendendo com a palavra de Deus. Eu gostaria de trazer uma mensagem, o qual eu acredito muito que vai vir de encontro ao teu coração, à tua situação, ou até mesmo, por que não dizer, as dificuldades. Eu gostaria, antes de mais nada, pedir para que você esteja ajudando, divulgando o vídeo. Por quê? Porque é uma forma o qual eu acredito muito que Deus nos deu para que nós viéssemos evangelizar muitas outras vidas. E todas as vezes que você ou curte, ou você se inscreve lá no meu canal, ou no canal daquelas pessoas que realmente ministram a palavra, o evangelismo, tem aquele compromisso com as almas e com o reino de Deus, sempre esteja curtindo, compartilhando, porque nós conseguimos alcançar muitas almas e eu acredito muito que essa é uma ferramenta o qual Deus nos deu para também proclamarmos o Evangelho do Senhor. Então, quando você tiver essa oportunidade, até mesmo você gravar um vídeo falando do amor de Cristo para com as vidas, para com as almas, anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo nas alturas, o qual vai vir buscar a tua igreja, o teu povo, aqueles que uma vez o aceitou como único e suficiente Salvador de suas vidas. Então não deixe de fazer isso não, é só um cliquezinho e está tudo certo, e é a bênção do céu. Eu gostaria que nessa meditação, aprendendo com as Escrituras, gostaria de falar sobre uma passagem muito conhecida nossa, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 6, o verso de número 10 ao verso de número 12. Eu vou fazer essa leitura. Você pode me acompanhar ou então ouvir, mas preste muita atenção, porque eu acredito que Deus, através dessa palavra, Ele tem algo para falar conosco, revelar aos nossos corações, ok? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo de número 6, o verso de número 10 em diante diz assim: Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa e foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Aqui é uma passagem conhecida de muitas pessoas, uma passagem o qual ela nos traz um ânimo, nos traz uma alegria, uma esperança e uma devoção verdadeira ao nosso Deus. Diante dessa passagem, eu gostaria de colocar um tema para que nós viéssemos refletir dentro dessas Sagradas Escrituras. O tema seria Deus na sua casa, ok? Deus na sua casa, como foi aqui a arca na casa de Obed-edom. A arca, ela representava ou simbolizava a presença de Deus. Mas eu gostaria, antes de nós entrarmos nos versículos que nós acabamos de ler, fazer uma pequena introdução para que você entenda melhor a história e o contexto para chegarmos até aqui. Israel foi um povo elegido pelo Senhor para herdar a Terra Santa. E com isso, Deus então, através de Moisés, começa a caminhar pelo povo pelo deserto. Nisso Deus fala para Moisés, através dos sacerdotes, fazerem uma arca, onde ali haveria alguns componentes, né, o qual Deus ordenara a Moisés, que no caso seria o maná, seria a árvore florida
a árvore, o cajado florido de Arão e também os 10 mandamentos. E a Bíblia nos diz que a arca, ela nos ensina que a arca ela tipificava a presença de Deus. E é interessante porque quando nós começamos a ver a história do povo de Israel, o povo de Israel ele já tinha se afastado do Senhor. Eles tinham a arca, porém eles já não estavam mais caminhando com Deus. Eles já não cultuavam mais a Deus, já não reverenciavam mais ao Deus, o qual eles vieram a conhecer no deserto. E nós vamos começar a observar que no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4, Israel perde de vez a arca para os filisteus, porque eles tinham a arca. A arca ela tipificava somente a presença de Deus. Queria mostrar que Deus estava no meio deles. Porém, aquilo não era tudo, porque na realidade, a presença de Deus, ela tem que andar conosco, ela tem que estar constantemente na nossa vida. Não é somente através de um gesto meu, não é através de alguma atitude minha que vai demonstrar que Deus está em minha vida, mas a todo momento, é no meu caminhar, é no meu testemunhar, é no meu falar, que as pessoas vão me identificar como uma pessoa diferenciada, como uma pessoa que serve a Deus. Quantas vezes uma pessoa olhou para você e diz assim, eu acho que você é crente, ou você é crente. Por quê? Porque conseguiram identificar que você é diferente, o seu falar, o seu andar, sabe, o seu agir. E o povo de Israel, eles já haviam perdido essa identificação, só que eles não haviam percebido isso. Nós vamos observar que o povo de Israel, eles estavam com a arca, mas já não cultuavam mais o Senhor, não buscavam mais a Deus. Quantas pessoas hoje nós conhecemos que vai até para a igreja, estão na igreja, mas a presença de Deus já não está mais com eles. Por quê? Porque saíram da direção ou do centro da vontade do Senhor. No livro de 1 Samuel mesmo, no capítulo de número 10, a Bíblia nos diz que um homem por nome de Samuel era profeta. E a Bíblia diz que Samuel unge a Saul como rei de Israel. Observe que eu falei que lá no capítulo 4, Israel havia perdido a arca para os filisteus em uma guerra. Eles foram para a guerra, levaram uma arca, mas Deus já não estava mais com o povo de Israel, então eles perderam a arca que o povo filisteu acabou roubando em uma guerra, o qual eles vieram a perder. Agora o interessante é que Samuel agora unge Saul como rei de Israel. Saul, ele reinou por 40 anos, mas nunca se preocupou em ir buscar a arca que estava no meio do povo dos filisteus. É interessante que nós aprendemos muitas coisas aqui, porque tem pessoas que vivem muito tempo dentro da igreja, ou até mesmo que não está na igreja, mas não se preocupa em buscar a Deus. Não se preocupa se realmente Deus está fazendo parte da vida dele, se realmente Deus ele está concordando com as atitudes ou com a forma do andar daquela pessoa. Nós temos que começar a fazer um retrospecto das nossas vidas para ver se Deus realmente ele está aprovando. Será que nós temos nos preocupado com as coisas de Deus? A Bíblia diz que Saul, aqui ele foi ungido rei de Israel, e em vez dele se preocupar em ir buscar a arca, porque a arca tipificava a presença de Deus, ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou com o reinado, ele se preocupou de uma forma terrível em querer matar a Davi, ficou muitos anos perseguindo Davi para matar, e se esqueceu do principal, que era a presença de Deus, que era buscar a arca para que Deus viesse novamente reinar sobre Israel, abençoar Israel. Muitas das vezes as coisas acabam não acontecendo sobre as nossas vidas, porque nós esquecemos do Deus verdadeiro,
Esquecemos de buscar um Deus, sabe, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que vê, um Deus imutável, que aonde você está, Ele também está. Ainda que façamos algo escondido, este Deus que habita nas alturas e tudo Ele vê, até o mais oculto Ele vê, aonde naquele grande dia tudo será revelado, tudo será mostrado. Então é este Deus, o qual nós aprendemos dentro das Sagradas Escrituras, que é um Deus que ainda vê, que ainda move as mãos e trabalha a favor nele crê. É interessante que no próprio livro de 2 Samuel, no capítulo de número 5, agora Deus ele rejeita a Saul, porque Saul, além de ter sido levantado rei, não se preocupou em buscar a arca, não se preocupou em agradar a Deus, muito pelo contrário, andou no caminho totalmente diferente do que Deus queria que ele andasse. E agora Deus, ele rasga o reinado de Saul e agora fala para Samuel, que era o profeta, vai até Belém, porque lá eu tenho um escolhido, que será rei sobre Israel, e é um homem que é segundo o meu coração. A Bíblia diz que Samuel agora, ele enche o seu vaso de óleo, desce até onde residia Jessé, pai de Davi, e unge a Davi como rei. Só que é interessante que quando Samuel unge a Davi, Davi ele estava apacentando as ovelhas, e quando ele é chamado, porque o profeta estava o chamando, e ele não sabia o que ia acontecer, a Bíblia diz que quando ele desce para a casa dos seus pais, estava lá Saul, os seus irmãos, seu pai, tudo aguardando para que ele fosse ungido rei. E a Bíblia diz que quando ele chega, ele é ungido rei sobre Israel, ele é ungido, ou seja, ele é escolhido, ele tem o chamado de Deus. Quando Samuel faz aquele trabalho daquela cerimônia da unção como rei, Samuel vai embora, que coisa interessante, Samuel vai embora e Davi volta para apacentar suas ovelhas. O que eu aprendo aqui é que muitas das vezes, quando Deus ele tem algo a realizar sobre as nossas vidas, se Deus falar hoje, nós já queremos para ontem. Nós não sabemos aguardar, não sabemos esperar, e muitas das vezes achamos que não foi Deus que falou, ou muitas das vezes nós saímos da direção de Deus, ou daquilo que Deus ele projetou para as nossas vidas, e acabam as coisas não acontecendo. E é interessante que quando Davi ele foi ungido, ele não se preocupou, ele voltou a cuidar das ovelhas do seu pai, e passou-se anos até ele assumir o reinado de Israel. Passou-se muitos anos, por volta de uns 17 anos, depois ele foi assumir o reinado de Israel. Só que é interessante que eu aprendo aqui que Davi, ele foi um homem paciente. Davi foi um homem que soube aguardar. Davi foi um homem que entendeu o que Deus tinha sobre a vida dele. Davi foi um homem que ele tinha sensibilidade para entender os planos de Deus na vida dele. E muitas das vezes nós não temos. Nós somos desesperados, somos afobados, somos ansiosos, queremos tudo para ontem, mas muitas vezes nós não estamos fazendo nada e só estamos querendo. Então o que nós vamos aprender com Davi? Aí a Bíblia nos mostra que o capítulo qual nós lemos aqui no capítulo 5, e nós lemos o capítulo de número 6, o verso de número 10 e o verso de número 11 e 12. Observe que quando Davi ele assume o reinado, um dos primeiros episódios e um dos primeiros atos de Davi foi buscar a arca. Olha que coisa interessante. Davi não se preocupou em querer sentar no trono, tanto é que podemos observar que foram buscar a Davi para trazê-lo até o trono. Ou seja, quando é algo de Deus, as coisas acontecem automaticamente. Não precisamos ficar correndo para aqui, para colar, não. O próprio Deus, ele se encarrega de tudo.
Porque Deus, ele não erra o nome, Deus ele não erra o endereço, Deus ele não erra os caminhos, porque Deus ele trilha nos caminhos certos. E é esses caminhos o qual Deus ele quer para a tua vida, quer para as nossas vidas. Então o que Davi se preocupou aqui, a primeira coisa foi em buscar a arca de Deus. Porque Davi ele sabia o que significava em buscar a arca de Deus. Mas nos versículos antes, o qual nós não lemos ainda, a Bíblia diz que quando Davi ele vai buscar a arca, ele não teve, vamos dizer, muito cuidado no sentido de, ele tinha tanta vontade de trazer a arca para Jerusalém, que era onde ele estava reinando, que ele não se preocupou como ele deveria trazer a arca. E muitas das vezes nós acabamos nos decepcionando com algumas coisas que nós fazemos, porque nós nos precipitamos, tomamos a frente, achamos que Deus ele está no negócio, quando Deus ele não está no negócio. A Bíblia diz que, olha, veja bem, Davi ele foi buscar a arca, onde ela estava. A Bíblia diz que Davi arruma uma caravana, e quando eles chegam onde estava a arca, eles pegam uma arca, colocam a arca em cima de uma carroça, onde bois vêm levando esta arca. Davi está todo feliz, todos que estavam com ele estavam felizes, a arca vai retornar para Jerusalém, e todo mundo vai se alegrar, porque sabe que se a arca está lá, então a presença de Deus vai estar lá. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que quando eles estão trazendo a arca, a Bíblia diz que os bois, conforme estavam andando na estrada, a carroça balançava. E nisso que ela balançava, a arca começou a balançar também, porque a carroça estava trepidando. E a carroça começa a balançar. E a Bíblia nos diz então que a arca ameaçou em cair. E um dos filhos do sacerdote, Uzá, foi tocar na arca justamente para a arca não cair, para a arca não cair. Ou seja, ele foi querer fazer uma benfeitura, e a Bíblia diz que Deus o fulminou porque tocou na arca. E não era qualquer um que podia tocar na arca. O que eu aprendo aqui é que as coisas de Deus têm que ser feitas com zelo, tem que ser feita com cuidado, tem que ser feita na direção de Deus. Nem tudo que eu acho que está na vontade de Deus não está. A Bíblia diz que quando Uzá, a Bíblia diz que ele foi fulminado no mesmo momento, e a Bíblia diz então que Davi se entristeceu. E Davi então, vendo a casa deste moço, o nome dele Obed-Edom, pediu para que a arca ficasse depositada na casa deste geteu. Versículo de número 10, onde nós vamos iniciar aqui falando sobre Deus na sua casa, diz assim: por esse motivo ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-Edom. É interessante que Obed-Edom não tinha nada a ver com a história. Só que a Bíblia diz que Davi, quando viu aquela situação, o qual seu amigo morreu, porque foi tentar apoiar a arca para ela não cair no chão, Deus o fulminou. Porque quem lê a Bíblia, as Sagradas Escrituras, sabe perfeitamente que a arca ela tinha uma forma correta, o qual o próprio Deus destinou a forma de levar-se a arca. E não era da forma o qual Davi havia direcionado. Então começamos a entender o que Deus falou que era para nós fazermos e nós não fizemos. Precisamos entender e ouvir a voz de Deus para que amanhã nós não venhamos nos decepcionar e dizer, como muitos têm dito por aí: eu parei de servir ao Senhor porque não estava mais valendo a pena, nada se resolvia, nada estava dando certo. Mas não é. O problema foi que você saiu da direção da palavra. A palavra de Deus, ela tem uma direção certa. E essa direção não faz nós nos confundirmos. A direção, quando a Bíblia Sagrada nos dá uma direção, por isso que a palavra de Deus diz que é sim, sim e não, não.
Não adianta nós querermos bater o pé, não adianta nós descabelarmos, não adianta nós nos desesperarmos, não. Deus, Ele sempre vai ter o melhor para a tua vida. Por mais que você não consiga entender os planos de Deus, por mais que pareça que tudo está dando errado, mas lá no final, Deus vai fazer tudo dar certo. É interessante aqui porque Davi pediu para deixar a arca, na casa de um giteu, por nome de Obed-Edom. Um homem que não tinha nada a ver, um homem que não conhecia nada. É por isso que eu amo este Deus, porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Quando Deus ele tem que abençoar uma pessoa, abençoar um lar, abençoar uma família, Deus, Ele não pergunta, Deus, Ele não pede, mas Ele já entra, porque Ele é Deus. E Ele sempre quer mudar o quadro e a situação de uma pessoa. Isso só basta a pessoa abrir as portas da sua casa, a porta do teu coração, para que Ele possa entrar. A Bíblia diz que Davi chega, e eu acredito que falou com aquele moço: nós estamos com a arca de Deus, eu sou o rei Davi, mas não podemos levar ela para Jerusalém agora, nós vamos deixar aqui na tua casa, tudo bem? Aquele moço poderia falar não, ainda que era o rei, mas era um direito dele, mas muito pelo contrário, ele aceitou. Pode deixar a arca na minha casa, pode entrar com a arca na minha casa. E olha que coisa interessante, o versículo de número 11 diz assim: e a arca do Senhor permaneceu na casa dele, Obed-Edom, por 3 meses. E o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Olha que coisa interessante. A arca ficou na casa de Obed-Edom somente 3 meses. Foi o suficiente para que houvesse uma transformação, para que houvesse uma mudança. E se você pegar a história, ou até mesmo o versículo 12 que nós vamos ler aqui, vocês vão observar que Deus mudou a história deste moço, mudou a história desta família, justamente porque, primeiro, ele abriu a porta, ele deixou Deus entrar na casa dele. Quantas vezes nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer entrar no teu lar, Ele quer mudar a tua situação. E muitas das vezes você tem falado: mas eu já tenho Jesus no coração. Muitas vezes você já tem falado: não, eu creio também em Deus. Mas isso para Deus não basta. O que Deus ele quer é que você abra a porta. Lá em Apocalipse está escrito assim, Jesus falando para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se abrides a porta do teu coração, eu entrarei, eu cearei contigo e tu cearás comigo. E lá no livro de Hebreus ele ainda diz assim: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Então deixa Deus entrar. Ele está te dando esse convite hoje. Se você abrir, eu entro, eu mudo, eu transformo, eu renovo. Sabe? Deus ele tem o poder de restaurar o teu lar, a tua família, a vida do esposo, da esposa, dos filhos, porque Ele é Deus. Aquilo que ninguém pode fazer por você, aquilo que o dinheiro não pode trazer para você, que é uma verdadeira paz, uma alegria verdadeira, de quando você colocar a tua cabeça no travesseiro, poder dormir em paz, é só o Senhor Jesus que pode dar. E é isso que Ele está querendo dizer aqui. Deixa eu entrar na tua casa, deixa eu entrar na tua vida, e você vai ver a mudança. No livro, ou melhor, no versículo de número 12, olha que interessante. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa e foi até a casa de Obed-Edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Davi, ele era um homem que ele
conhecia Deus de uma forma muito singular, muito íntima. E Davi, ele sabia perfeitamente o que significava a arca. A arca, ela significava a presença de Deus. E uma das vezes que a presença de Deus entrasse em Jerusalém, por mais que problemas Davi tivesse no seu reinado, por mais problemas que os inimigos da época se levantassem contra Davi, mas todavia ele sabia que ele nunca ia perder uma guerra. Ele sabia que nunca nada ia derrubar as muralhas de Jerusalém, porque ele sabia que Deus estava com ele. É por isso que no Salmo 23, se não me falha o versículo de número 4, ele ainda expressa, né, que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque ele sabia que Deus estava com ele. Era a arca, a presença de Deus. Davi, ele fez questão, quando ele soube que a casa de Obed-edom, onde a arca havia entrado, onde Deus havia entrado, havia tido uma prosperidade, uma mudança na parte interior, na parte exterior. E Davi teve então aquele desejo ardente: vamos trazer a arca de Deus aqui para Jerusalém. Só que desta vez foi diferente. Davi foi consultar os anciões. Davi foi buscar os anciões para saber a forma o qual eles poderiam trazer a arca de Deus para Jerusalém. Olha que coisa interessante. Quando a arca estava na casa de Obed-edom, parece que eu vejo Obed-edom ter um zelo pela arca, sabe? Ele ter tempo para a arca. O que eu levo isso aqui para a vida espiritual, para a vida nossa com Deus, seria o que? Nós temos zelo pelas coisas do Senhor, sabe? Temos temor a Deus. No livro de Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Parece que eu vejo aqui, quando eu vejo a arca na casa de Obed-edom, que tipificava a presença de Deus, eu vejo que Obed-edom, ele começa agora a tirar tempos para cuidar da arca, para ver a presença de Deus dentro da tua casa. Assim também deve ser a nossa vida. Nós temos que ter um tempo para o Senhor. A nossa vida ela é muito corrida, a nossa vida é muito trabalhosa, com dificuldades, com problemas. Mas eu quero te lembrar uma coisa: se você se levanta, você passa o dia todo, você retorna para a tua casa, você dorme e no outro dia você acorda, tudo isso é Deus que lhe concede. O que eu quero te dizer, Deus, ele tem todo o tempo para você. E qual é o tempo que nós temos tido para Deus? Qual é o tempo que nós temos tirado para que o Senhor, ele venha ser adorado, ele venha ser glorificado e engrandecido? A Bíblia diz que Obed-edom, ele teve zelo e cuidados, por isso que a casa dele foi abençoada. Quando Davi, ele sabe dessa tal situação, Davi, ele entendia que a arca ela precisava ir para Jerusalém, onde estava o trono, o reinado de Davi. E a Bíblia diz que então Davi, ele vai na casa de Obed-edom, pede a arca, fala: nós vamos levar a arca para Jerusalém. E parece que eu vejo Obed-edom com toda alegria, cheio do Espírito, dizendo: pode levar, porque agora eu conheço esse Deus de Israel. Agora eu sei que este Deus, ele realmente tem poder de mudar situações, mudar vidas e transformar lares. É este Deus que muitas das vezes nós procuramos apresentar a você, a um Deus que cura a depressão, a um Deus que traz a alegria onde só existe tristeza, a um Deus que tem poder de aniquilar a destruição das drogas, que tem entrado dentro do teu lar, no meio da tua família, destruído casamentos, destruído filhos, famílias. É este Deus, é este Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador.
É Ele que nós procuramos trazer para o teu conhecimento. Não somente um Jesus de nome, não. Nós viemos te trazer um Cristo que muda a vida do homem quando assim o aceita como único e suficiente Salvador. Assim eu quero te deixar esta palavra. Deixa Deus entrar em tua casa. Deixa o Espírito Santo cuidar da tua vida. Sabe, se rende ao Senhor. Declare a Deus que você depende dEle. Convide Ele, Senhor, entra na minha vida. Entra no meu lar. Entra no meio da minha família. E eu sei que Deus vai fazer uma mudança. Porque Ele é Deus. E Ele tem o poder de fazer este algo sobre a tua vida. Eu quero neste exato momento, para findar, fazer uma oração pela tua vida, pelas nossas vidas, acreditando que Deus, Ele vai entrar dentro das nossas casas, vai entrar dentro das nossas vidas, nos nossos negócios, no casamento, vai buscar aquele ente querido nosso que não está em nosso meio, mas está encarcerado, está em uma UTI, está nas drogas. Nós vamos orar agora, acreditando que Deus, através do poder da oração, através da palavra que foi ministrada, ao qual Ele pede até liberdade para entrar no teu lar, Ele quer mostrar que Ele é Deus e que Ele ouve a oração do justo e que Ele vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro em prol desta família, desta pessoa. Eu oro, Senhor, a favor dela, para que o Senhor venha entrar no coração, no lar dela, que o Senhor venha trazer uma mudança, que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa como tu fizestes na casa de Obed-edom. Senhor Jesus Cristo, que esta pessoa venha reconhecer a tua grandeza e a tua soberania e saber que só o Senhor é Deus quem pode mudar esta situação. Pois eu oro, meu Senhor Jesus, que o Senhor vai de encontro, que o Senhor venha trazer cura, libertação, transformação, que o Senhor venha restaurar este casamento, restaurar esta família, Senhor. Este é o meu pedido em nome de Jesus Cristo. Entra dentro deste lar, entra no meio desta família, Senhor. Coloca tudo no devido lugar para que o teu nome seja mais ainda glorificado em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê vitória e continue aprendendo com as Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.